Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai muito além da dieta e da academia. Porque a saúde não se trata apenas do externo, mas sim do interno. Eu até anotei aqui uma frase que eu vou compartilhar com vocês. O corpo é a autobiografia silenciosa da mente. E poucas pessoas estudam isso tão profundamente quanto o nosso convidado de hoje. Ele é médico, pesquisador internacional, com especializações e estudos em nutrologia, medicina esportiva, ortomolecular, medicina regenerativa e longevidade. Foi conhecido entre os 20 melhores médicos do Brasil, em trabalhos em nanomedicina, sendo convidado a fazer parte da Sociedade Francesa de Nanomedicina em 2018 e mais recentemente nomeado comendador na área da saúde. Atualmente está desenvolvendo um conceito que pode mudar a forma como olhamos para o nosso corpo, um conceito chamado somatovisagismo. Hoje eu recebo aqui no Estúdio da Virada o Dr. Bruno Fonseca. Olá, Bruno! Seja muito bem-vindo ao Estúdio da Virada. Muito obrigado pelo convite, Jéssica. Eu que agradeço. Eu que agradeço você poder vir aqui compartilhar todo o seu ensinamento, toda a sua trajetória aqui com a gente. Hoje você me conhece bem. Eu gosto de falar e a gente vai conversar bastante. Vamos. Gente, o Bruno é meu amigo há tempos, viu? E assim, a gente compartilha tanto nossa vida pessoal quanto nossa vida profissional. Isso. Né? E sabemos muito bem um do outro tudo, né, da trajetória. E vocês vão amar todo o conteúdo que vai ser dito aqui nesse podcast. E Bruno, vem cá, conta pra gente. Como que foi esse início que você descobriu esse propósito, essa virada de chave para tudo que você conquistou até hoje? Como que foi essa parte desse empreendedorismo? Bom, acho que tem os momentos de virada, mas eu acho que foi muito uma construção, sabe, Jéssica? Eu tive vários pontinhos, desde a infância, por exemplo. Somos uma construção, né? Na infância eu era aquele gordinho que apanhava do colégio todo, que era torto, de ombro. E decidi mudar os meus hábitos para que eu pudesse mudar minha realidade. Então eu emagreci, comecei a me cuidar mais em relação à alimentação, ao meu bem-estar. Quando estava maior, comecei a gostar muito da parte de mindset, então entrei em psicologia, depois galguei para medicina e eu queria muito fazer cirurgia plástica. Muito. Então eu operei ao longo de toda a faculdade. Até o momento que eu tive uma hérnia de disco e não conseguia mais operar. Eu tinha um tremor essencial, então eu precisei reprogramar, como quase tudo na vida, né? Aí reprogramar a minha trajetória. Eu fui vendo também que o que me fez perder peso não foi uma cirurgia. Talvez se eu me tornasse um cirurgião plástico, eu ia fazer o emagrecimento através de uma cirurgia, só que depois eu ia ter que reoperar a pessoa com outro objetivo. Eu comecei a entender que faria mais sentido se eu educasse as pessoas. Então, eu entrei nessa parte mais clínica, né, de mudança de hábitos, entender mais sobre bioquímica, sobre fisiologia e como que isso pode, de fato, mudar a vida das pessoas, a partir da consciência. Primeiro, a gente muda o nosso mindset, nossa forma de pensar. Aí sim, a gente pode mudar a nossa realidade. Sim, com certeza, né? Faz todo sentido. Uma coisa leva a outra, né? Você ter toda essa construção, só que também tem a mente, né? Isso é importante. Essa questão, como você falou, da sua metodologia, né? E trazer isso para ali as pessoas que precisam de você. E assim, existiu algum paciente que te fez repensar completamente a forma de enxergar a saúde? Nossa, Jéssica, vários. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouco com cada paciente. Lógico que eu vou estudar, vou desenvolver para poder implementar as estratégias de forma individualizada, mas cada um me ensina um pouco mais. E acaba que, às vezes eu aprendo uma coisa com o paciente que vai ajudar completamente outro. Só que tem uma das minhas primeiras pacientes, a Ana. Isso eu falo porque ela falou, Bruno, pode contar a minha história. Legal. Ela foi uma das primeiras pessoas que confiou em mim. Isso foi bem interessante. Eu conheci ela num evento, a gente conversou bastante sobre autocuidado, sobre esporte, alimentação, e ela perguntou onde é que eu trabalhava, onde é que eu atendia. Eu falei, olha, Ana, eu não atendo ainda. Pois, Bruno, eu vou te dar o meu número e quando você começar a atender, eu quero ser a sua primeira, uma das primeiras pacientes. Ela foi a segunda paciente. Uau! Demoramos 3 horas na consulta com ela. E a gente entrou em vários pontos. Ela tinha
uma relação conturbada com o irmão e um histórico de anorexia de uma vida quase toda. Só que eu precisei entender a mente dela, o mindset, por que ela não comia, o que a gente podia fazer. Entender profundamente, né? Exato, para que a gente pudesse mudar essa realidade. Então, indiquei para um colega meu que faz essa parte de autoconhecimento, que é o André Buiá, e ele desenvolveu ela muito bem. Tanto que, 2 semanas depois, ela voltou ao consultório comendo. Ela não comia mesmo. Muito magra. Então, ela foi entendendo quem ela é, como ela podia trabalhar as queixas mentais, o mindset, a forma de pensar, o porquê que ela fugia e evitava os alimentos, qual que era a cobrança relacionada a isso, e pôde trazer uma resposta muito boa. Uma das coisas que eu pedi para ela foi, bom, você vai até a feira ou até o mercado, você vai escolher o seu alimento, você vai cozinhar, vai fazer a sua própria comida, e eu quero que você tenha uma abordagem bem sensorial. Coma com as mãos. Sabe, fecha os olhos, uma abordagem meio do mindfulness mesmo, sabe, sente o gosto da comida, a textura, em vez de fazer como uma pipoca de cinema, né, que a gente só engole e não participa do momento. Estar presente, né, no aqui e agora, no que você está fazendo. Tanto que, muitas vezes, a gente tem uma compulsão alimentar e o próprio indivíduo não se liga muito bem porque ele apenas engole. Ele não solta o talher, ele não mastiga corretamente e os processos de saciedade vêm daí. Tanto pelo carboidrato, né, um doce, por exemplo, você come pouco e fica cheio, quanto pela expansão gástrica. Quando você come rápido demais, você não sente, você não dá o tempo do teu estômago gerar esse gatilho. Então você acaba comendo muito mais do que deveria comer. Então a parte da consciência é muito importante. Que também é ciência. Exato, faz todo sentido, uma coisa ligar a outra. Tiveram pacientes que eu fazia um protocolo chamado Coimbra, e para doentes autoimunes, com espondilite anquilosante, ele não andava mais. Na segunda consulta ele já voltou andando. Então, cada paciente eu falo que é um presente. Eu aprendo muito com eles, tanto pela vivência deles, pelos gatilhos dele, e consigo implementar em outras pessoas justamente o que foi aprendido. Então, tanto pela parte da consciência, pelo aprendizado, ele é mútuo. Então, estou sempre aprendendo e é legal porque essas vivências podem também ajudar os próximos pacientes. Perfeito. Nossa, para você ver, né, o seu trabalho, né? Ele traz toda essa parte, né, como você falou, do mindfulness, né, que é importante tudo, que as pessoas elas nem se ligam isso no momento, elas acham que não é só emagrecimento, tem que ir lá, tem que treinar, tem que isso, pronto, elas não têm esse entendimento aprofundado, né, que é necessário. Sim. E você trouxe isso aqui pra gente. A gente tem que mudar a nossa cabeça, primeira coisa. Primeiro a gente muda a mente para que a nossa realidade possa mudar. Tanto que falam, tanto hoje com o Mounjaro, com as canetas emagrecedoras, elas facilitam o processo e é um mecanismo muito bom de fato. Só que, se você utilizar elas por um curto período de tempo e não mudar a forma que você pensa, não mudar o padrão alimentar, não vai mudar. No primeiro instante, mesmo parando, você vai ter uma certa saciedade, seu estômago já está menor, ele se adapta, isso é normal. Mas depois de um tempo, retornando aos hábitos anteriores, vai haver o reganho de peso. E o nosso corpo, ele tem memória, tanto da gordura quanto da massa muscular. Então, a título de livro, a gente precisa de pelo menos 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, em uma nova estrutura, um novo corpo, para que ele possa entender que essa é uma nova realidade. Então, as estratégias, elas são muito boas. Temos uma gama hoje em dia. Mas sem uma estrutura, não adianta. É a mesma coisa que você ter uma arma e não ter bala. Qual a maior mentira que as pessoas acreditam sobre o emagrecimento? Que vão conseguir se manter magras sendo que elas são. E que é só parar de comer como se fosse uma coisa simples e fácil. Só que, de fato, não é. Primeiro, exatamente como eu falei em relação à nossa mente, a gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar a nossa mente para mudar a nossa realidade. Só que você pode agir por motivação e conseguir um emagrecimento efetivo a curto prazo. Porém, você precisa mudar os hábitos. E até para que você tenha um emagrecimento efetivo, precisamos entender que é um mecanismo muito mais complexo em relação a vitaminas, a minerais, ao metabolismo, o que está gerando isso e o que precisa ser reajustado. Até os fatores
psicossociais são fundamentais. Se você vive numa família que todos eles comem pizza todas as noites, para você fazer emagrecimento vai ser difícil. Se você vai fazer emagrecimento, mas o seu marido vai comer pizza, vai ser muito difícil. Eu não falo da pizza, eu falo de toda a rotina alimentar da casa. Não dá para um comer salada e o outro comer pudim. Não faz sentido. Por isso que eu falo, quando eu vou fazer emagrecimento de uma pessoa, eu já peço para trazer o cônjuge, o marido, a esposa, o namoro. Tem que fazer sentido para os dois. Casal anda junto. O planejamento e o futuro tem que ser próximo. Porque senão, em algum momento alguém vai falhar e vai ser muito difícil. Porque a balança não vai ficar ali, né? Não, exato. O casal, ele se balança. Então vai entrar em desbalance. Então, primeiro ponto, muda a cabeça. Segundo, entende que é um mecanismo muito mais trabalhoso e que não vai ser rápido. A gente tem que manter o emagrecimento durante, como eu falei, pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que o seu corpo entenda essa nova realidade e você possa se manter magra. Só que essa pessoa magra será outra pessoa. Uma pessoa você em um momento melhor. Uau! Você se torna, né? Exato, você se torna. E o bonito da vida é justamente isso. É a gente melhorar pelo menos 1% a cada dia. Mesmo que seja um pouquinho, 1%, em 10 dias já temos 10%. Nossa, já faz toda a diferença. É cumulativo. É cumulativo. E você vai ajustando. Ah, mas Bruno, eu não tenho tempo para me alimentar bem. Você não tem prioridade. Prioridade. Exato. Se você decidir treinar 1 hora por dia, você tem apenas 4% do seu dia. Sabe, 4% é o que você vai destinar para a sua saúde do dia inteiro. Então, não faz sentido você se abster de você. A coisa mais importante que temos na nossa vida é a nossa saúde. Se você se responsabiliza ou não, é o que vai guiar o seu futuro. Nosso corpo não é apenas biologia. Nosso corpo é biografia. Ela conta a história de toda a sua vida, de cada escolha. Inclusive, isso vai ser impresso no seu código genético. Temos o código genético inteiro aqui. Ele é apenas um mapeamento de gatilhos, como se fossem vários revólverzinhos. Cada vez que você treinou, opa, positivo. Comeu pudim, negativo. Então você vai acionando ou inibindo esses gatilhos para desenvolver o seu corpo, doenças ou características que já estão lá. Você tem total liberdade de fazer o seu próprio futuro. Mas cabe a você. É fácil? Não é fácil. Você pode se colocar como escravo dos seus desejos ou senhora dos seus desejos. Isso é como você vai guiar e se responsabilizar pelo bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde. Isso não só sobre emagrecimento, mas sobre vida, sabe? Sobre vida, sobre futuro, sobre longevidade e sobre quem você se torna. Aquela questão de, eu vou treinar e um levantamento a mais que eu faço, às vezes, em algum outro momento da sua vida, você pode entender que, se eu me dedicar um pouco mais, se eu segurar um pouco mais, isso pode fazer total diferença. No seu futuro, no relacionamento, no emagrecimento, em tudo. Tudo a gente modula. Nosso corpo é completamente modulável. Agora conta pra gente, o que é o somatovisagismo? Somatovisagismo é uma técnica que eu desenvolvi, que eu ainda estou para lançar o livro, que consiste em avaliação de métricas e estruturas corporais. Numa leitura simples, existe o visagismo facial. Ele é muito utilizado na clínica que eu trabalho. Eu trabalho na Hillman hoje. É a clínica que eu acredito que tem melhor posicionamento no país. A Hillman, ela tem os profissionais que trabalham com estética facial. Existem todas as métricas, muitos estudos que conseguem alinhar a sua estrutura, sua personalidade, sua identidade com a sua estética facial. Mas não existe isso para o corpo. E se não existe, a gente cria. Uau! O que acontece? Ano passado eu fiz emagrecimento de um paciente. Emagrecimento bom e importante, em que ele perdeu quase 15 quilos de gordura. Ganhou ainda 1 quilo de massa muscular, 1,5 kg. Mas não foi o suficiente e ganhou flacidez, ganhou... Emagreceu em outras partes, né? Exato. Como ele perdeu gordura, ele perdeu boa parte do volume do glúteo. E me solicitou ajuda. Bruno, eu gostaria de ajustar, o que a gente pode fazer? Eu falei, bom, eu não faço essa parte, posso indicar profissionais, mas ele insistiu. Será que você pode fazer? Eu confio em você. Bom, embora eu já tivesse feito, eu vou ser justo, então fui estudar,
Fui fazer levantamento bibliográfico, fui acompanhar cirurgiões, fui entender sobre o material e fui buscar métricas. Mas eu não achei nada que fosse bom o suficiente para me trazer um norte. Qual que seria o volume do glúteo de um homem? Qual que é a diferença exata de um glúteo masculino para um feminino? Só que, quando eu comecei a fazer os cursos, eu comecei a fazer para outras partes do corpo também. Peitoral, abdômen, ombro. E eu vi que não existiam métricas específicas sobre essas estruturas. Então, estudando, fui fazer o procedimento do paciente, ele adorou, ótimo. E fiquei muito com essa dor na cabeça. Poxa, essa lacuna. Como é que no país mais miscigenado do mundo, a gente não consegue estruturar um padrão avaliativo? Não que seja para criar algo rígido e colocar todo mundo na mesma caixa, mas que a gente possa dançar e avaliar e ter métricas. Então, desenvolvi essas métricas para que a gente possa entender das circunferências, das nuances de pele, de músculo, de gordura e o que deve ser feito, idealmente, nesses casos, mesmo que mais específicos. Os padrões de acordo com a idade, os padrões de acordo com o masculino, com o feminino, com as mesclas também, podemos identificar qual é o biotipo, seja ectomorfo, que é o perfil mais guio, mais magrinho, o endomorfo e o mesomorfo, que tem um padrão mais muscular. Coloquei e estabeleci também métricas entre essas, porque tem pessoas que assim, o corpo humano não é uma regra. Então, vamos dançar aqui e abrir e ampliar mais para que tenha a possibilidade de algumas outras pessoas que realmente ficam entre essas casas. Posso colocar até um exemplo, que é super simples de entender. Claro. Se um paciente vem e ele é um empresário. Bruno, eu preciso de um bom caimento de roupa, mas eu não ligo para minha barriga. Eu falei, ok. Então a gente precisa da tríade, ombro, trapézio e peito. Se você tiver com bom volume nos três, está, né, em alinhamento, né, em harmonia. Exatamente. A gente fala sobre harmonia mesmo. E somatovisagismo fala muito sobre identificação. Você viu que o paciente veio com uma queixa, é ele ali. O que ele precisa? Identificação e as métricas, né? Então, se eu tiver essas três estruturas muito bem alinhadas, qualquer roupa vai cair bem. Qualquer roupa. Depois a gente pode falar sobre parâmetros secundários, como preenchimento de manga e volume de circunferência de abdômen, né? Baixando isso aqui, aí a roupa vai ter um bom caimento. Bruno, mas eu tô querendo uma cintura mais fina e um abdômen mais bonito, com divisão ali. Ok. O que a gente vai precisar? Vamos traçar as métricas, vou avaliar qual que é. Isso eu coloquei em equações. Ombro, cintura. A partir daí, eu vou ter já a resposta. Eu preciso, não necessariamente, diminuir sua circunferência de cintura, mas vai ser importante a gente aumentar o deltoide, aumentar o ombro e aumentar o quadríceps. Num jogo de luz e sombra, a gente vai ter a impressão de uma cintura mais fina. Depois a gente pode vir com outros pontos. Mas tem flacidez? A gente vai precisar colocar um bioestimulador de colágeno? Vamos trabalhar com emagrecimento? Será que tem alteração insulínica? A gente pode fazer um jejum intermitente? Aí vem os outros pontos. Ah, mas é uma paciente, como eu já tive pacientes que fizeram abdominoplastia. E a fibrose que fica por causa da cirurgia não deixa aparecer os gominhos. E ela, como uma boa carioca, queria os gominhos para poder... Ela queria ser ela. Essa era ela. Mas ela não estava conseguindo chegar lá. Então, podemos fazer uma abordagem com ácido hialurônico, que é feito especificamente para o corporal, e criar aqueles gominhos de forma super natural. Então, basicamente, o somatovisagismo é um padrão de avaliação métrica, estrutural, de identificação e de movimento estrutural também, que é muito importante, para que a gente possa alinhar você com a expectativa de quem você deseja ser. E como eu falei antes, também podendo direcionar em relação ao padrão de mindset, o que deve ser ajustado. A gente fala sobre ajustes, dentro da realidade de cada um. Genial, Bruno. Genial. Conta a história toda, né? Mas tá certo explicar, exatamente, porque uma pessoa leiga, ela realmente não entende que é necessário ter esse alinhamento, né, da estética, porque senão fica totalmente desarmonia.
academia. Total. E eu acho que é muito importante a gente poder individualizar, sabe? Muitas pessoas querem perder um pouquinho a mão, né, dos procedimentos faciais, e eu acho bonito o natural, uma coisa que é sua, sabe? Então a gente vai enaltecer, vai avaliar e enaltecer algo que seja seu. Ah, quero mudar mais um pouquinho aqui, ali. Aí cabe muito também da visão e da abordagem do profissional. Mas ter uma literatura que nos guia, aí isso é novo. Isso é importante. Tanto importante para os pacientes, quanto importante para os profissionais que trabalham com estética, que trabalham com metabolismo, que trabalham com mudança de composição corporal e métricas corporais. Que agora acredito que, ao lançar do livro, vamos ter mais profissionais habilitados para poder ajudar mais pessoas. Com toda certeza, Bruno. Perfeito. E assim, Bruno, esse conceito é novo, né? E como que é essa questão da base científica? Perguntando mesmo de uma forma leiga, né? A respeito. Bom, quando eu fui fazer o levantamento bibliográfico para entender o que eu podia puxar, eu não vi muitas coisas, mas tem algumas bases científicas que são interessantes e eu utilizei elas, né, mesclando, para poder desenvolver o somatovisagismo. A gente tem desde... Fui ler o livro Royos, que é da cirurgia plástica, ele fala sobre estruturas. Fui buscar o Isaac, que é uma métrica. Ele colocou e estabeleceu algumas métricas. O próprio Leonardo da Vinci estruturou métricas. Ele fala que uma palma da mão são 4 dedos. Aí, um antebraço são, sei lá, 6, 4 palmas. Então, ele já tinha essa base. Então, eu fui buscando várias bases. Até o Philip Farwell, que é o nome, inclusive que é brasileiro, que é o nome do visagismo facial, ele também integrava um pouco de ciência, mas ele puxava um pouco mais para a área da arte, da percepção. Então, é importante ter essa percepção artística, que a gente está trabalhando com curvas, né, e com a individualidade de cada pessoa. Isso tem um certo trabalho artístico. E também precisamos de bases científicas que possam ser replicadas. Por isso eu fiz muita questão de colocar tudo em equações. Equações que podem nos nortear para que a gente possa replicar e avaliar a grande maioria das pessoas no mesmo padrão. Até as próprias fotos, elas têm um padrão, né, de avaliação. A gente pode utilizar também alguma máquina, não sei se eu posso falar o nome, mas que ele faz um escaneamento 3D e conseguimos avaliar as métricas dali e dimensionando isso, quiçá mais à frente a gente até coloca um software que já facilita, já entrega para a gente todas as informações, né, dessa abordagem 360 para a gente. Então, e já vai ser randomizado também para a literatura científica internacional. Embora seja o Brasil o país mais miscigenado do mundo, com grandes diferenças, e onde os profissionais sentem grande dificuldade de avaliar e no manejo dos pacientes, eu acredito que o mundo inteiro tem o direito de ter acesso a isso também. Então, eu já vou colocar no internacional e de fase de abordagem científica para conhecimento e acesso. Uau! Por isso. Nossa, que perfeito, perfeito. E assim, Bruno, se você tivesse que fazer uma avaliação do meu corpo agora, o que você avaliaria? Primeiro, Jéssica, a gente teria que entender quem é você e o que você deseja mostrar com o seu corpo. Porque isso vai nortear completamente a consulta e a leitura. Certo. Se você é uma carioca, por exemplo, talvez você goste mais curvas. Se você é daqui de São Paulo, muito provavelmente é um tipo mais esguio, mais magrinho. Daí, avaliando primeiro a percepção de quem você é e quem você deseja aparentar ser, aí a gente vai para a base estrutural. Assim como um arquiteto avalia a estrutura, a gente vai fazer exatamente o mesmo. Começamos entendendo o seu biotipo, né? Você é ectomorfa, mais mediana. Eu sei que você treina bem, então já ganhou um certo volume muscular, mas é mais ectomorfa. Os ectomorfos podem precisar mais de volume, então tem que trabalhar mais o volume muscular, porque se o metabolismo já vai ser mais acelerado, vai ser fácil para você emagrecer, né, com uma base metabólica. Então, falo mais uma vez sobre ombro, caimento de roupa, cintura mais afinada. Aí eu precisaria realmente fazer uma avaliação física, depois pode passar com o paciente, te convido. Então, a gente vai entender qual que é a métrica da coxa, entender que, Bruno, eu quero um pouquinho mais de braço. Ok, sabemos que 70% do braço é composto pelo tríceps. O bíceps é bem menor. Então, se você quer volume, como homem, por exemplo, para preencher uma camisa, a gente pode trabalhar mais focado no tríceps.
Então, vão essas nuances. Ah, Bruno, mas já estou com tantos anos. Vamos avaliar a flacidez, manchas de pele. Como é que a gente pode abordar? Muitos pacientes, homens principalmente, eles emagrecem e reclamam de uma gordurinha aqui. 90% das vezes não é gordura, é flacidez. Como ele entende esse excesso de pele como gordura, aí ele vai reclamar nesse formato. Mas um bioestimulador de colágeno lá já resolve muito bem a situação, a depender da gravidade do caso em específico. Mas a avaliação se vem bem nessa base de percepção, né, integrar a pessoa, a individualidade dela, às leituras de métrica. Daí a gente encontra os dois polos e individualiza. E como você vê que isso pode impactar na vida das pessoas? Jéssica, eu vejo muita gente treinando sem um treino específico, fazendo dietas malucas ou genéricas e sem um direcionamento ou sem uma individualização. Mesmo quando passam com alguns profissionais, ainda tem essa dificuldade, porque você teria que passar com uma gama de profissionais muito grande, que muitas vezes eles não vão ter a mesma linha de pensamento, de abordagem, e você acaba com muitas informações soltas, que não vão nortear, não vão guiar, não vão individualizar para você. O método avaliativo vem justamente para isso, não para focar num padrão. Generalizar, né? Exato, jamais. Totalmente personalizado. Mas personalizar. E eu falo muito também sobre propósito. Eu acredito muito sobre propósito. Propósito, bem do Ikigai, do japonês mesmo, é aquilo que você faz bem, que você recebe por aquilo, você pode impactar ou trazer algum benefício para o mundo. Eu acredito que, desenvolvendo esse livro, podemos ajudar pessoas a ter uma leitura mais específica, ter um treino mais bem direcionado, saber qual que é o padrão metabólico para que a gente possa ajustar individualmente, saber até a vitamina, mineral que pode impactar no processo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, e aí impactar não só os pacientes, mas impactar todos os profissionais a larga escala. Muito bom, muito bom. E para aquela pessoa, Bruno, que não sabe por onde começar, o que você falaria para ela? Jéssica, a mesma coisa que eu falo para praticamente todos os meus pacientes. Quase todos os meus pacientes destinaram muito tempo na vida para os seus ganhos profissionais e pessoais, agora querem se cuidar, mas não sabem por onde começar. A primeira coisa é a decisão. A segunda coisa é se responsabilizar. A maior responsabilidade e a coisa mais importante que você tem na sua vida é a sua saúde. Se você não se responsabilizar agora, nesse momento, cada vez mais vai te onerar e custar mais alto. Então, quer melhorar? Não pensa muito. Toma uma escolha, se priorize, você é a coisa mais importante. Procure ajuda. Existem vários profissionais que são muito bem habilitados e vão poder realmente te ajudar. A gente acha, muitas vezes, que consegue fazer sozinho. Só que quando a gente tem um profissional gabaritado, ele pode fazer e vai fazer total diferença. Então, quer se ajudar? Aceite ajuda. E se responsabilize. Se responsabilize, perfeito. E assim, entender que é uma construção. Eu falo ainda que todo mundo pode fazer tudo, mas não toda hora. Exato. Fazer escolhas de vida mais saudáveis não quer dizer que você vai se onerar ou vai se abster completamente do vinho com a família, do bolo, do doce, não. Mas você vai se tornar o senhor dos seus desejos, diferente de se colocar como escravo deles. Quem te coloca lá em cima ou lá embaixo, da mesma forma que eu falo de atleta, é a sua mente. O atleta perde para a mente, não para a competição. Exatamente, Bruno. Então ganhe de você mesmo. Exato. Agora, fala aqui pro pessoal das suas mídias, como que eles podem te achar? Qual o seu @, do Instagram? Pode falar para eles. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram. Lá é onde eu mais divido conhecimento, mas eu estou sempre em tato com perguntas. E o @ é @dr_Bruno, com 2 N's, Fonseca. dr_Bruno Fonseca, com 2 N's. Te vejo lá. E hoje ficou claro que a transformação não começa na dieta, começa na consciência.
Muito obrigada, Bruno, por compartilhar todo o seu conhecimento, todas as novidades. Estou muito feliz, fiquei muito contente que você topou vir aqui. E é isso. Eu fico muito feliz pelo convite. É a primeira vez que eu falo sobre o assunto, então estar aqui no podcast de uma pessoa que eu gosto tanto, tão querida, é um privilégio. Tá? Poder compartilhar mais um pouquinho de conhecimento e a gente torcer por quem a gente ama. Né? O sucesso do outro tem que fazer parte da nossa felicidade também. Com toda certeza. Agradeço. Muito obrigada. Mais uma vez. Até. E até a próxima. Até a próxima.